A comunidade Narrações Imersivas acaba de chegar. Torne-se membro e tenha acesso a todos os nossos livros, sem interrupções ou propagandas. E em formato de MP3, ouça diretamente da nossa plataforma no Hotmart. Por menos de uma Coca-Cola por mês, você assina nossa comunidade e apoia diretamente nosso trabalho. Não perca mais tempo e venha curtir mais uma forma de ouvir Narrações Imersivas. Link para assinar a comunidade na descrição ou no primeiro comentário fixado. Fique agora com mais um episódio imersivo. The Witcher, a saga do bruxo Geralt de Rivia. Livro 4. Tempo do Desprezo, de Andrei Sapkowski. Narração Mauro Ramos. Capítulo 3. Eis que a tomo, para tê-la e guardá-la, tanto nos tempos de bonança, como nos da desgraça, nos melhores momentos e nos piores, nos dias e nas noites, na saúde e na doença. Pois amo-a de todo o coração, e juro amá-la eternamente, até que a morte nos separe. Antiga fórmula de casamento. Poucos sabemos do amor. Com o amor, é como com a pera. A pera é doce e tem forma. Tentem definir a forma da pera. Jasquier, meio século de poesia. Geralt tinha motivos para suspeitar, e suspeitava, que os banquetes dos feiticeiros se diferenciassem dos jantares e das ceias de simples mortais. Assim mesmo, não imaginara que as diferenças fossem tão grandes e básicas. A proposta de acompanhar Yennefer no banquete que antecedia a abertura do Congresso dos Feiticeiros fora uma surpresa para ele. Mas não o deixara estupefato, uma vez que não se tratava da primeira proposta desse tipo. Antes, quando moraram juntos e as relações entre eles haviam sido as melhores possíveis, Yennefer queria tê-lo por companhia em congressos e encontros. No entanto, àquela época ele se recusava a isso de maneira peremptória. Estava convencido de que no meio dos magos ele seria tratado, no melhor dos casos, como uma curiosidade ou aberração, e no pior, como um intruso e pária. Yennefer ria de suas apreensões, mas não insistia. O fato de ela, em outras ocasiões, ser capaz de insistir de tal modo que a casa tremia e os vidros se estraçalhavam nas janelas, servia de corroboração do entendimento de Geralt. Dessa vez, ele concordara sem um momento de hesitação. A proposta fora feita após uma longa, sincera e emocionante conversa, que os reaproximara, afastara e levara para o esquecimento os antigos conflitos, derretera o gelo de ressentimento, orgulho e obstinação. Após aquela conversa no dique de Irmdun, Geralt estava disposto a aceitar absolutamente qualquer proposta de Yennefer. Não teria recusado mesmo que ela tivesse lhe proposto de os dois visitarem o inferno com o intuito de tomar uma xícara de piche derretido na companhia de demônios em chamas. E havia ainda Ciri, sem a qual não teria acontecido a tal conversa, não teria ocorrido aquele encontro. Ciri, pela qual, segundo Codringar, estava interessado certo feiticeiro. Geralt contava com a possibilidade de sua presença no Congresso provocar o tal feiticeiro, forçando-o a empreender alguma ação, mas não disse uma palavra sequer sobre isso a Yennefer. Partiram de Irmdun diretamente para Taned. Ele, ela, Ciri e Jasquier. No começo, detiveram-se no gigantesco complexo do Palácio de Loxia, que ocupava a parte sudoeste da ilha. O palácio já estava cheio de convidados do Congresso e seus acompanhantes, porém Yennefer não teve dificuldade em encontrar um alojamento para todo o seu grupo, que passou um dia inteiro em Loxia.
O bruxo ficou entretido em conversas com Ciri, Jasquia correu para todos os lados recolhendo e espalhando fofocas, e a feiticeira experimentou e escolheu trajes. Quando anoiteceu, Geralt e Yennefer juntaram-se ao colorido cortejo que se dirigia ao palácio de Aretusa, onde seria realizado o banquete. E agora, em Aretusa, Geralt se espantava e se surpreendia, embora tivesse prometido a si mesmo que nada o espantaria e que não permitiria ser surpreendido com coisa alguma. O enorme salão central do palácio fora construído na forma da letra T. O lado mais comprido era provido de janelas estreitas e altas, chegando quase à abóbada suportada por colunas. A abóbada era tão alta que era difícil reconhecer os detalhes dos afrescos que a adornavam, sobretudo o sexo das figuras desnudas que constituíam a maior parte dos motivos pictóricos. As janelas possuíam vitrais que pareciam valer uma verdadeira fortuna. Apesar de as janelas estarem fechadas, podia-se sentir claramente uma corrente de ar percorrendo o salão. Geralt estranhou o fato de as velas não se apagarem com a brisa, mas, após uma observação mais detalhada, deixou de estranhar. Os candelabros eram mágicos ou até ilusórios. De todo modo, a luz que emanava deles era incomparavelmente mais clara que a de velas comuns. Havia mais de 100 pessoas no salão, que, calculou o bruxo, poderia acomodar pelo menos 3 vezes mais, mesmo que, como mandava o costume, o centro fosse ocupado por várias mesas dispostas em forma de ferradura. Mas não havia a tradicional ferradura. Tudo indicava que os convivas comeriam de pé, caminhando continuamente ao longo das paredes decoradas com arrazes, guirlandas e flâmulas tremulando sob o efeito da corrente de ar. Debaixo dos arrazes e das guirlandas foram colocadas filas de mesinhas, sobre as quais era servida comida requintada, exposta em conjuntos de peças de louça ainda mais requintados, entre requintadas composições florais e esculturas de gelo. Olhando para aquilo tudo com atenção, Geralt constatou que nas mesinhas havia muito mais requinte e apuro do que comida. "Não vejo uma mesa de banquete", falou com voz soturna, acariciando o gibão negro adornado com fios de prata e apertado na cintura com o qual o vestira Yennefer. Esse modelo de gibão, último grito da moda, era chamado de dublete. O bruxo não tinha a mínima ideia de onde provinha tal nome, nem fazia questão de saber. Yennefer não esboçou reação alguma. Geralt não esperava por uma, sabendo muito bem que a feiticeira não costumava reagir a esse tipo de constatações. No entanto, não desistiu. Continuou reclamando. Simplesmente estava com vontade de resmungar. "Não há música. Uma corrente de ar está incomodando bastante. Não há lugar para se sentar. Vamos comer e beber de pé?" A feiticeira agraciou com uma lânguida mirada cor de violeta. "Exatamente", respondeu com voz surpreendentemente calma. "Vamos comer de pé. Além disso, saiba que se deter junto de uma mesa com comida por muito tempo é demonstração de falta de tato." "Vou me esforçar para ter tato", resmungou Geralt. "Principalmente por não haver muita coisa que possa me deter junto das mesas." Beber em excesso é considerado grande falta de tato. Yennefer continuou a preleção, ignorando por completo seus resmungos. Evitar manter uma conversação é considerado falta de tato imperdoável. "E o fato", interrompeu a Geralt, "de aquele magricela com calças de idiota apontar para mim com o dedo a seus 2 companheiros não é considerado falta de tato?" "Sim, mas não muito grave." "O que devemos fazer, Ian?" "Circular pelo salão, cumprimentar as pessoas, fazer elogios, conversar. Pare de acariciar o gibão e de ajeitar os cabelos."
Você não me deixou usar minha testeira. Sua testeira é muito pretensiosa. Pegue-me pelo braço e vamos circular. Ficar parado junto da entrada é considerado falta de tato. Circularam pelo salão, que foi ficando cada vez mais cheio. Geralt estava morrendo de fome, mas logo se deu conta de que Yennefer não estivera caçoando. Tornou-se óbvio que a obrigatória forma de comportamento entre os feiticeiros realmente obrigava-os a comer e beber pouco, aparentando desinteresse. Para piorar, cada parada junto a uma mesinha com comida trazia consigo obrigações sociais. Alguém via alguém, demonstrava grande satisfação pelo encontro, aproximava-se e cumprimentava de maneira tão efusiva quanto falsa. Após os obrigatórios beijos nas bochechas ou os desagradáveis e delicados apertos de mãos, após sorrisos insinceros e os ainda menos sinceros, embora não excessivamente enganosos elogios, iniciavam-se curtas, tediosas e banais conversas sobre nada. O bruxo olhava atentamente para todos os lados à procura de rostos conhecidos, principalmente na esperança de não ser o único conviva não membro da confraria de feiticeiros. Yennefer lhe assegurara que ele não seria o único, mas Geralt ou deixou de ver qualquer pessoa que não fizesse parte da Irmandade, ou então não soube reconhecer quem quer que fosse. Pajens carregando bandejas com taças de vinho esgueiravam-se por entre os convidados. A feiticeira não bebia. O bruxo bem que gostaria, porém não ousava. Yennefer, puxando-o pelo braço, fez com que eles acabassem no centro do salão, o centro de interesse geral. De nada adiantaram os esforços de Geralt no sentido contrário, e ele por fim compreendeu que o intento da feiticeira era o mais simples desejo do mundo, o de se exibir. O bruxo sabia o que o esperava, e com calma e estoicismo suportou os olhares cheios de mórbido interesse das feiticeiras e os camuflados sorrisos dos feiticeiros. Embora Yennefer tivesse lhe dito que as boas maneiras e o tato proibiam o uso de magia em tais ocasiões, Geralt não acreditou que os magos conseguissem se refrear, sobretudo por Yennefer tê-lo exposto tão provocativamente ao público. E tinha razão em não acreditar. Mais de uma vez percebeu seu medalhão tremer, além de sentir as agulhadas de impulsos mágicos. Alguns magos, principalmente magas, chegaram ao desplante de tentar ler seus pensamentos. Geralt, porém, já estava preparado para isso e sabia como reagir. Olhou para a brilhante alvinegra Yennefer, de cabelos negros como asas de graúna e olhos cor de violeta, caminhando a seu lado, e os feiticeiros que sondavam sua mente ficaram encabulados, desconcentraram-se e visivelmente perderam a autoconfiança e a compostura, algo que lhe deu um indescritível prazer. Sim, respondeu-lhes mentalmente. Sim, vocês não estão enganados. Ei-la a meu lado, aqui e agora. Isso é tudo que conta. Aqui e agora. Quanto ao que ela foi, onde esteve, com quem, não tem a mínima importância. Agora, ela está comigo aqui, no meio de vocês. Comigo e com mais ninguém. É exatamente isso que penso, pensando nela, pensando todo o tempo nela, sentindo seu perfume e o calor de seu corpo. E vocês podem morrer de inveja. A feiticeira apertou fortemente seu braço, encostando de leve o quadril ao dele. Obrigada, sussurrou, guiando-o de volta na direção das mesas. Mas sem ostentação excessiva, por favor. Será que vocês, feiticeiros, sempre tomam a sinceridade como uma forma de ostentação? Será que é porque não acreditam em sinceridade, mesmo quando a detectam na mente de outros? Sim, exatamente por isso.
E, no entanto, você me agradece? Porque acredito em você. Yennefer apertou ainda mais fortemente seu braço e pegou um pratinho. Por favor, sirva-me um pouco de salmão, bruxo, e caranguejos. Esses caranguejos, falou Geralt, são de povis. Na certa foram pegos há mais de um mês, e nós estamos em pleno verão. Você não tem medo? Esses caranguejos, interrompeu Yennefer, ainda hoje andavam pelo fundo do mar. A teleportação é uma invenção sensacional. Sem dúvida, concordou o bruxo. Você não acha que seria boa ideia disponibilizá-la para todos? Estamos trabalhando nisso. Vamos, sirva-me. Estou com fome. Amo você, Yen. Já lhe pedi menos ostentação. Yennefer interrompeu-se e ergueu a cabeça, afastando os cachos negros do rosto e arregalando os olhos cor de violeta. Geralt, é a primeira vez que você confessa isso para mim. Não pode ser. Você deve estar zombando de mim. Não estou zombando. Antes, você só pensava. Hoje, você disse. E a diferença entre os dois? Enorme. Yen, não fale com a boca cheia. Eu também o amo. Não falei? Pelos deuses, você vai engasgar de vez. Erga os braços e eu darei um tapa em suas costas. Respire fundo. Yen, respire. Já vai se sentir melhor. Yen. Sim. Sinceridade por sinceridade. Você está se sentindo bem? Yennefer espremeu um gomo de limão sobre o salmão. Estava esperando, falou. Afinal, não ficava bem reagir a uma declaração de amor feita em pensamento. Quando finalmente ela foi explicitada em palavras, respondi. Estou me sentindo muito bem. O que aconteceu? Vou lhe contar mais tarde. Agora coma. Este salmão está realmente delicioso. Juro pela força que é uma delícia. Posso beijá-la? Agora? Aqui? Diante de todos? Não. Yennefer! Exclamou uma feiticeira morena que passava perto e que, livrando-se do braço do homem que a acompanhava, aproximou-se deles. Quer dizer que você veio afinal? Que maravilha! Não a vejo há séculos. Sabrina! Yennefer ficou tão contente com o encontro que qualquer pessoa, exceto Geralt, poderia se iludir e achar que ela estava sendo sincera. Querida, como estou feliz! As feiticeiras abraçaram-se com extremo cuidado e beijaram mutuamente o ar junto das orelhas adornadas por brincos de ônix e brilhantes. Embora ambos os pares de brincos, que lembravam cachos de uvas em miniatura, fossem idênticos, o ar à sua volta adquiriu um olor de profundo antagonismo. Geralt, permita que eu lhe apresente minha amiga de escola, Sabrina Glevsig de Ardcahaif. O bruxo inclinou-se e beijou a mão que lhe fora erguida bem alto. Tivera tempo para perceber que as feiticeiras costumavam aguardar que sua mão fosse beijada ao serem cumprimentadas, gesto que as igualava pelo menos a princesas. Sabrina Glevsig levantou a cabeça, fazendo tremer e tilintar os brincos baixinho, mas de maneira ostensiva e descarada. Queria muito conhecê-la, Geralt, falou com um sorriso. Como todas as feiticeiras, Sabrina não usava os termos senhor, vossa senhoria ou quaisquer outras formas indispensáveis no meio de aristocratas. Estou realmente muito feliz. Finalmente Yenna parou de escondê-lo de nós. Para ser sincera, não consigo compreender a razão por ela ter demorado tanto assim. Decididamente, não há de que se envergonhar. Compartilho de sua opinião, respondeu Yennefer de modo desprendido, semicerrando os olhos e ostensivamente afastando os cabelos de um dos brincos. Que linda blusa, Sabrina! Realmente encantadora. Não é verdade, Geralt? O bruxo assentiu com a cabeça, engolindo em seco.
A blusa de Sabrina Glevsig, confeccionada com gaze negra, revelava absolutamente tudo o que havia para ser revelado. E havia bastante. Já sua saia cor de carmim, apertada na cintura por um cinturão de prata com uma enorme fivela em forma de rosa, tinha uma fenda lateral, de acordo com a última moda. Só que os preceitos da moda ditavam que a fenda não ultrapassasse metade da coxa, enquanto a da saia de Sabrina chegava à metade do quadril, um quadril muito atraente, aliás. "O que há de novo em Caedwen?" perguntou Yennefer, fingindo não ver para onde olhava Geralt. "Seu rei Henselt continua desperdiçando suas forças e meios na perseguição dos esquilos pelas florestas? Ele continua pensando numa expedição punitiva contra os elfos de Dol Blatana?" "Vamos deixar a política de lado", sorriu Sabrina. O nariz um tanto comprido demais e os olhos rapineiros tornavam-na parecida com a clássica imagem de uma bruxa. "Amanhã, no decurso do Congresso, trataremos de política até não podermos mais. E nos fartaremos de ouvir uma sucessão de teses morais sobre a necessidade da coexistência pacífica, sobre a amizade, sobre a necessidade de adotarmos uma posição solidária aos planos e intenções de nossos reis. Que mais ouviremos, Yennefer? Que mais o capítulo e Vilgefortz terão preparado para nós amanhã? Vamos deixar a política de lado." Sabrina Glevsig soltou uma risada cristalina, acompanhada pelo tênue tilintar dos brincos. "Você tem razão. Vamos esperar até amanhã. Amanhã tudo ficará esclarecido." Esse negócio de política é uma interminável sequência de reuniões e conselhos. Como eles são danosos para a pele. Por sorte, tem um creme excepcional. Pode acreditar, querida, que as rugas desaparecem como num sonho. Quer a receita? Agradeço, querida, mas não preciso. Realmente. É verdade. Quando estávamos na escola, sempre invejei o frescor de sua pele. Pelos deuses, há quanto tempo foi isso? Yennefer fingiu estar respondendo a um cumprimento de alguém que estava passando. Já a Sabrina sorriu para o bruxo e empinou com prazer aquilo que a gaze negra não cobria. Geralt voltou a engolir em seco, esforçando-se para não olhar de maneira demasiadamente ostensiva para os róseos bicos de seio claramente visíveis através do fino tecido. Olhou de soslaio para Yennefer. A feiticeira estava sorrindo, mas o bruxo a conhecia suficientemente bem para saber que estava furiosa. Perdoe-me, falou de repente. Acabei de ver Filipa. Preciso conversar com ela urgentemente. Venha, Geralt. Tchau, Sabrina. Tchau, Yenna. Sabrina Glevsig fixou os olhos nos do bruxo. E mais uma vez, parabéns por seu bom gosto. Obrigada. A voz de Yennefer era suspeitamente fria. Obrigada, minha querida. Filipa Eilhart estava na companhia de Dijkstra. Geralt, que tivera no passado um contato superficial com o espião Redânio, deveria em princípio ter ficado contente. Encontrara, afinal, alguém conhecido que, assim como ele, não fazia parte da confraria. Entretanto, não ficou. Estou feliz em vê-la, Yenna, disse Filipa, beijando o ar junto dos brincos de Yennefer. Salve, Geralt. Imagino que vocês conhecem o Conde Dijkstra. E quem não o conhece? Respondeu Yennefer, inclinando-se e estendendo a mão para Dijkstra, que a beijou respeitosamente. Estou contente por encontrá-lo de novo, Sr. Conde. O prazer de revê-la, Yennefer, é todo meu, assegurou-lhe o chefe do serviço secreto do rei Vizimir, principalmente em tão agradável companhia. Sr. Geralt, os meus mais profundos respeitos. O bruxo, controlando-se para não expressar sua convicção de que seus respeitos eram ainda mais profundos, apertou a mão estendida. Na verdade,
tentou fazê-lo, uma vez que suas dimensões tornavam o ato de apertá-la praticamente impossível. O gigantesco espião estava vestido com um dublete bege claro, aberto de modo um tanto informal. Estava claro que se sentia muito à vontade nele. "Notei", falou Filipa, "que vocês estiveram conversando com Sabrina." "Estivemos", bufou Yennefer. "Você viu como ela está vestida? É preciso ser totalmente desprovida de bom gosto e de pudor para... Ela, com todos os diabos, é mais velha do que eu, mais de... Vamos esquecer isso. Se pelo menos ela tivesse alguma coisa para mostrar. Aquela macaca asquerosa. Ela tentou arrancar algumas informações de vocês. Todos sabem que ela é uma espiã de Henselt de Caedwen." "Realmente?" Yennefer fingiu surpresa, o que acertadamente foi considerado uma piada e tanto. "E quanto ao senhor Conde, está se divertindo em nossa cerimônia?" perguntou Yennefer, quando Filipa e Dijkstra pararam de rir. "Muitíssimo." O espião de Vizimir inclinou-se com elegância. "Se levarmos em consideração", sorriu Filipa, "que o conde está aqui a serviço, tal assertiva é um grande elogio para nós. E, como qualquer elogio semelhante, pouco sincero. Ainda momentos atrás ele me confessou que teria preferido uma aconchegante e familiar penumbra com fedor de tochas e de carne assada. Falou que também sente falta da tradicional mesa coberta com manchas de molhos e cerveja, na qual poderia bater com o caneco ao ritmo das obscenas canções de bêbados e debaixo da qual poderia deslizar ao raiar do sol, adormecendo cercado de cachorros roendo ossos. E imaginem vocês que ele não se sensibilizou com meus argumentos sobre a superioridade de nossa forma de festejar." "Realmente?" O bruxo olhou para o espião com mais simpatia. "E quais foram os argumentos, se é que posso perguntar?" Sua pergunta foi claramente considerada uma excelente pilhéria, pois as duas feiticeiras riram ao mesmo tempo. "Ah, os homens", falou Filipa. "Vocês não entendem nada. Como se pode impressionar alguém com sua figura e vestido, estando sentada atrás de uma mesa na penumbra e num ambiente cheio de fumaça?" Geralt, não encontrando uma resposta à altura, apenas fez uma reverência. Yennefer apertou delicadamente seu braço. "Ah", falou, "estou vendo Tris Merigold. Preciso trocar com ela algumas palavras. Perdoem-nos por abandoná-los, mas apenas temporariamente, Filipa. Com certeza acharemos ainda hoje uma oportunidade para continuar o bate-papo. Não é, Sr. Conde?" "Sem dúvida." Dijkstra sorriu e inclinou-se cortesmente. "Estou às suas ordens, Yennefer. A qualquer hora." Geralt e Yennefer aproximaram-se de Tris, que reluzia com diversas tonalidades de azul e verde claro. Ao vê-los, ela interrompeu a conversa que mantinha com dois magos, riu alegremente, abraçou Yennefer e o ritual de beijocas no ar junto das orelhas se repetiu. Geralt pegou a mão que lhe fora erguida, mas decidiu agir em desacordo com as regras cerimoniais. Abraçou a feiticeira de cabelos castanhos e beijou-lhe a bochecha macia e de penugem suave, como um pêssego. Tris enrubesceu um pouco. Os feiticeiros se apresentaram. Um deles era Drithelm de Pont-Vany e o outro, seu irmão, Detmold. Ambos serviam ao rei Esterat de Kovir e revelaram-se monossilábicos, afastando-se na primeira oportunidade que tiveram. "Vi que vocês estiveram conversando com Filipa e Dijkstra de Tretogor", falou Tris, brincando com um coraçãozinho de lápis lazuli emoldurado com prata e brilhantes pendurado no pescoço. "Imagino que saibam quem é Dijkstra, não é verdade?" "Sabemos", respondeu Yennefer. "Ele conversou com você? Tentou sondá-la?" "Tentou." A feiticeira sorriu significativamente e deu uma discreta risadinha. "Com muito cuidado." Mas Filipa atrapalhava o máximo que podia.
E eu, que sempre achei que eles fossem muito íntimos. Eles são muito íntimos, preveniu a Yennefer séria. Fique atenta, Tris. Não solte uma só palavra sobre... Você sabe o que? Pode deixar que ficarei atenta. E, aproveitando a ocasião, Tris abaixou a voz. Como vai ela? Será que poderei vê-la? Se você finalmente decidir frequentar as aulas em Aretusa, sorriu Yennefer, terá a oportunidade de vê-la com bastante frequência. Não diga, disse Tris arregalando os olhos. Compreendo. Quer dizer que Ciri... Fale mais baixo, Tris. Conversaremos sobre isso mais tarde, amanhã, após a reunião do conselho. Amanhã? Tris deu um sorriso estranho. Yennefer franziu o senho, mas antes que pudesse indagar qualquer coisa, o salão foi repentinamente percorrido por um murmúrio. Já estão aqui, falou Tris. Finalmente chegaram. Sim, confirmou Yennefer, afastando o olhar dos olhos da amiga. Chegaram. Geralt, finalmente apareceu uma ocasião para você conhecer os membros do capítulo e do Conselho Supremo. Se surgir uma oportunidade, eu o apresentarei a eles. Nada impede, porém, que você saiba de antemão quem é quem. Os convivas se separaram para abrir passagem e inclinaram-se respeitosamente para os dignitários que adentravam o salão. O primeiro a surgir foi um já não tão moço, mas ainda robusto homem, vestido com um surpreendentemente modesto traje de lã. A seu lado caminhava uma mulher alta, de traços aguçados e negros cabelos penteados para trás. Esse é Gerhard de Ael, conhecido como Hengedin Daith, o mais antigo dos feiticeiros vivos, informou num sussurro Yennefer. A mulher a seu lado é Tissaia de Vrie, apenas alguns anos mais moça que ele, mas que não tem pejo de lançar mão de elixires. Atrás do primeiro par caminhava uma atraente mulher com longos cabelos dourado escuros, farfalhando com um vestido da cor de resedá adornado com rendas. Francesca Findabair, chamada de Enid Angleana, a Margarida dos Vales. Não arregale tantos olhos, bruxo. Ela geralmente é considerada a mulher mais bela do mundo. Ela é membro do capítulo? Espantou-se Geralt. Parece ser muito jovem. Será também resultado de elixires mágicos? Não no caso dela. Francesca é elfa puro sangue. Repare no homem que a acompanha. É Vilgefortz de Roggevin. Ele sim é jovem de verdade, mas inacreditavelmente talentoso. O termo jovem, como bem sabia Geralt, incluía feiticeiros de até 100 anos. Vilgefortz aparentava ter 35. Era alto, de porte atlético e trajava um gibão à moda de cavaleiro andante. Evidentemente sem brasão algum. Era também bem apessoado, o que podia ser notado mesmo andando ao lado de Francesca Findabair, dona de enormes olhos de corça e de uma beleza que fazia as pessoas prenderem a respiração. Aquele homem baixo que está andando ao lado de Vilgefortz é Arthur Terranova, esclareceu Tris Merigold. Esse quinteto forma o capítulo. E quem é aquela jovem de rosto esquisito atrás de Vilgefortz? É sua assistente, Lydia van Bredefurt, falou Yennefer friamente. Uma pessoa sem importância, mas olhar ostensivamente para seu rosto é uma grande falta de tato. Você faria melhor se prestasse atenção aos 3 que estão mais atrás. São membros do Conselho Supremo. Fercart de Cidares, Radcliffe de Oxenfurt e Carduin de Lan Exeter. E esse é todo o conselho? O grupo completo? Pensei que tivesse muito mais membros. O capítulo é formado por 5 membros e o conselho por mais 5. Philippa Eilhart
também faz parte do conselho. Assim mesmo a conta não fecha, disse Gerald, meneando a cabeça enquanto Tris dava uma risadinha. Você não lhe disse? Gerald, você realmente não sabe de nada? E de que eu deveria saber? Do fato de Yennefer também fazer parte do conselho, desde a Batalha de Soden. Você não se gabou disso, minha querida? Não, minha querida, respondeu a feiticeira, olhando diretamente nos olhos da amiga. Em primeiro lugar, não gosto de me gabar. Em segundo, não tivemos tempo suficiente para isso. Não vi Gerald por muito tempo e temos muita conversa para pôr em dia. Fizemos uma longa lista de assuntos e vamos resolver um a um seguindo sua ordem. É claro, falou Tris hesitante. Depois de tanto tempo, compreendo. Há muito sobre o que conversar. As conversas, sorriu Yennefer ambiguamente, lançando um olhar lânguido ao bruxo. Estão no final da lista. Bem no finzinho, Tris. Tris ficou claramente embaraçada, enrubescendo um pouco. Compreendo, repetiu, e, sem saber o que fazer com as mãos, ficou brincando com o coraçãozinho de lápis lazuli. Fico muito feliz por você compreender, falou Yennefer. Geralt, traga-nos vinho. Não deste pajem, mas daquele outro, mais distante. O bruxo obedeceu, sentindo acertadamente que havia um tom de comando na voz. Ao pegar as taças da bandeja carregada pelo pajem, ficou observando discretamente as duas feiticeiras. Yennefer falava rápido e baixo. Tris Merigold ouvia com a cabeça baixada. Quando retornou, Tris já não estava mais lá. Yennefer não demonstrou interesse algum pelas taças de vinho, de modo que Geralt colocou-as sobre uma mesinha. Será que você não exagerou? Perguntou friamente. Os olhos de Yennefer brilharam com chamas cor de violeta. Não tente me fazer de idiota. Você achou que eu não sabia do que houve entre vocês dois? Se é disso que se trata. Exatamente disso. Cortou secamente. Não se faça de bobo e se abstenha de fazer comentários. E, acima de tudo, não tente mentir. Conheço Tris há mais tempo do que você. Eu gosto dela e ela gosta de mim. Nós nos entendemos e continuaremos a nos entender, independentemente de eventuais incidentes. Pareceu-me que ela estava com algumas dúvidas, de modo que as desfiz. E pronto, não vamos mais falar disso. Gerald não tinha intenção alguma naquele sentido. Yennefer afastou um cacho que caíra sobre sua bochecha. Vou deixá-lo por um momento, pois preciso falar com Tissaia e Francesca. Coma alguma coisa, porque dá para ouvir os roncos de sua barriga. E permaneça atento. Você certamente será abordado por diversas pessoas. Não permita que o façam de bobo e não arruine minha reputação. Pode ficar tranquila. Gerald? Sim. Ainda há pouco você expressou o desejo de me beijar aqui, na frente de todos. Continua desejando? Continuo. Tente não borrar meu batom. Geralt olhou para os presentes com o canto dos olhos. Observavam o beijo, mas discretamente. Philippa Earlhart, parada perto de um grupo de feiticeiros, deu-lhe uma piscadela e fingiu aplaudir. Yennefer separou os lábios dos dele e inspirou fundo. Uma coisa tão pequena e, no entanto, como alegra, falou. Bem, tenho de ir. Voltarei em breve. E depois, após o banquete... Sim. Não coma nada com alho, por favor. Quando Yennefer se afastou, Geralt abandonou as boas maneiras, desabotoou o doblete, sorveu o conteúdo das duas taças e decidiu ocupar-se seriamente da comida. Não conseguiu. Geralt, Senhor Conde,
Deixe esse negócio de títulos de lado, falou Dijkstra fazendo uma careta de desagrado. Não sou conde. Vizimir ordenou que me apresentasse como tal para não irritar os cortesãos e os magos com minha procedência plebeia. E então, como está se saindo na tarefa de impressionar as pessoas e, ao mesmo tempo, fingir que está se divertindo? Eu não preciso fingir. Não estou aqui a serviço. Que interessante, sorriu o espião. Isso confirma a opinião geral de que você é incomparável e único de seu gênero. Porque, exceto você, todos os demais estão aqui a serviço. Era exatamente isso que eu temia, respondeu Geralt, achando conveniente sorrir de volta. Pressenti que seria o único de meu gênero, o que quer dizer que estou fora de meu lugar. O espião lançou um olhar sobre as travessas mais próximas, pegando de uma delas uma vagem totalmente desconhecida a Geralt. Aproveito a ocasião, disse, para lhe agradecer pelos irmãos Michelet. Muita gente da Redânia suspirou aliviada quando você acabou com os 4 no porto de Oxenfurt. Tive um acesso de riso quando, durante a investigação, o médico da universidade, ao examinar os ferimentos, afirmou que alguém os fizera com foice. Geralt não fez comentário algum. Dijkstra enfiou outra vagem na boca. É uma pena, continuou mastigando, que depois de massacrá-los, você não tenha ido procurar o prefeito. Havia um prêmio por eles, vivos ou mortos, e era um prêmio bastante elevado. Teria muitos problemas na declaração do imposto de renda. Geralt decidiu experimentar a vagem, a qual revelou ter um gosto de aipo ensaboado. Além disso, tive de partir de lá rapidamente. Mas temo estar entediando Dijkstra. Afinal, você sempre sabe de tudo. Não precisa exagerar, sorriu o espião. Não sei de tudo. Como poderia? Pelo relato de Philippa Eilhart, para não irmos muito longe. Relatos, descrições, boatos. Preciso ouvi-los todos, porque é isso que exige minha profissão. No entanto, minha profissão me obriga também a passá-los por uma peneira extremamente fina. Imagine você que recentemente chegou a meus ouvidos a notícia de que alguém deu cabo do famoso professor e seus 2 asseclas. Isso ocorreu numa estalagem em Anshor. O homem que conseguiu tal façanha também estava demasiadamente apressado para receber o prêmio. Geralt deu de ombros. Boatos. Passe-os pela peneira e você verá o que restará deles. Não preciso. Sei o que restará. Frequentemente isso costuma ser uma tentativa intencional de desinformação. E, já que estamos tratando de desinformação, como está a pequena Cirila? Aquela coitada menininha tão propensa à difteria. Ficou curada? Desista, Dijkstra, respondeu o bruxo friamente, fixando os olhos nos do espião. Sei que você está aqui a serviço, mas não exagere em seu afã profissional. O espião soltou uma gargalhada. 2 feiticeiras que passavam por ali olharam para eles com um espanto e curiosidade. O rei Vizimir, falou Dijkstra parando de rir, me paga um extra por enigma decifrado. Esse meu afã me garante uma vida decente. Você vai achar graça, mas eu tenho esposa e filhos. Não vejo nada de engraçado nisso. Continue trabalhando para o bem-estar de sua esposa e filhos, porém, não à minha custa, se é que posso pedir. Neste salão, pelo que me parece, não faltam segredos e enigmas. Não só no salão. Toda Aretus é um grande e insondável enigma. Você não notou isso? Há algo suspenso no ar, Geralt. E, para simplificar as coisas, vou lhe dizer que não me refiro aos candelabros. Não entendo.
Acredito, porque eu também não entendo. E gostaria muitíssimo de entender. Você não gostaria? Desculpe-me. Você já deve saber de tudo. Pelo relato da encantadora Yennefer de Vergenberg, para não irmos muito longe. Imagine que houve um tempo em que eu mesmo me inteirava disso ou daquilo por meio da bela Yennefer. Onde foram parar as neves de outrora? Realmente não sei do que está falando, Dijkstra. Você não poderia ser mais específico sobre o que tem em mente? Tente, com a condição de que não seja como parte de seu trabalho. Perdoe-me, mas não tenho a mínima intenção de me esforçar para que você ganhe um prêmio extra. Você acha que eu estou tentando abordá-lo de modo indigno? Indagou o espião. Arrancar uma informação por meio de um ardil? Está sendo injusto comigo, Geralt. Simplesmente estou curioso de saber se você nota neste salão as mesmas peculiaridades que me saltam aos olhos. E o que lhe salta aos olhos? Você não acha estranha a total ausência de cabeças coroadas, que normalmente costumam ser vistas num congresso como este? Nem um pouco, afirmou Geralt, conseguindo finalmente enfiar uma azeitona num palito. Os reis certamente preferem banquetes tradicionais, sentados em volta de uma mesa, sob cujo tampo poderão deslizar elegantemente ao raiar do sol. Além disso... Além disso, o quê? Perguntou Dijkstra, pegando diretamente com os dedos 4 azeitonas de uma só vez e enfiando-as na boca. Além disso, respondeu o bruxo, olhando para as pessoas que andavam pelo salão. Os reis não quiseram se fatigar. Enviaram, em seu lugar, um exército de espiões. Os que fazem parte da confraria e os que são de fora dela. Na certa, para espionarem aquilo que está suspenso no ar. Dijkstra cuspiu na mesa o caroço das azeitonas, pegou um garfo de cabo comprido e ficou mexendo com ele numa funda saladeira de cristal. E Vilgefortz, falou sem parar de mexer com o garfo, tomou todas as providências necessárias para que não faltasse um só espião. Agora ele tem todos os espiões reais numa só panela. Para que Vilgefortz quer ter todos os espiões reais numa só panela, bruxo? Não tenho a mais vaga ideia. E não estou interessado. Já lhe disse que estou aqui em caráter particular. Sou uma pessoa privada. Estou, digamos assim, fora da panela. O espião do rei Vizimir pescou da saladeira um pequeno polvo e olhou para ele com repugnância. E pensar que eles comem essa porcaria. Meneou a cabeça com fingida comiseração e voltou a encarar Geralt. Ouça-me com atenção, bruxo, disse baixinho. Essa sua convicção de que você está aqui em caráter particular e que nada o interessa nem pode interessá-lo, isso começa a me intrigar e desperta em mim um instinto de jogador. Você tem inclinação para jogos de azar? Seja mais claro, por favor. Estou lhe propondo uma aposta. Dijkstra ergueu o garfo com o polvo. Afirmo que em menos de 1 hora Vilgefortz o convidará para uma longa conversa. Afirmo que no decorrer da conversa ele provará que você não é uma pessoa privada e que está em sua panela. Se estiver enganado, comerei esta merda diante de seus olhos com todos os tentáculos. Você topa? E o que terei de comer se perder? Nada. Dijkstra olhou rapidamente à sua volta. Se perder, você me relatará o teor da sua conversa com Vilgefortz. O bruxo ficou em silêncio por um bom tempo, olhando calmamente para o espião. Passe bem, conde, falou por fim. Agradeço o bate-papo. Foi muito esclarecedor. Dijkstra pareceu indignado. A tal ponto, interrompeu Geralt. Adeus. O espião deu de ombros, atirou o polvo com o garfo de volta na saladeira,
virou-se e foi embora. Geralt não o seguiu com os olhos. Em vez disso, esgueirou-se lentamente até a mesa seguinte, movido pelo desejo de se aproximar dos grandes camarões rosados empilhados numa travessa de prata, no meio de folhas de alface e gomos de limão. Tinha vontade de comê-los rapidamente, mas, sentindo olhares curiosos em sua direção, resolveu degustar os crustáceos de maneira distinta e de acordo com as boas maneiras. Foi se aproximando lenta e reservadamente, beliscando aqui e ali petiscos de outras travessas. Junto da mesa ao lado estava Sabrina Glevsig, entretida numa conversa com uma feiticeira ruiva que o bruxo não conhecia. Ela estava vestida com uma saia branca e uma blusinha de finíssimo tecido também branco. A blusinha, assim como a de Sabrina, era absolutamente transparente, mas tinha apliques e bordados em locais estratégicos. Os apliques, notou Geralt, tinham uma curiosa peculiaridade. Ora cobriam, ora revelavam. As feiticeiras conversavam enquanto se empanturravam de fatias de lagosta com maionese. Falavam baixinho, em língua antiga, e, embora não olhassem na direção do bruxo, era evidente que falavam dele. Geralt aguçou indiscretamente seu bem desenvolvido sentido de audição, fingindo que seu único interesse fossem os camarões. Com Yennefer, assegurava-se a ruiva, brincando com um colar de pérolas enrolado como uma coleira em torno de seu pescoço. Está falando sério, Sabrina? Definitivamente, respondeu Sabrina Glevsig. Você não vai acreditar, mas isso está durando alguns anos. O que me espanta é como ele aguenta aquela víbora detestável. Não há de que se espantar. Ela deve ter encantado e o mantém preso pelo feitiço. Não foram poucas as vezes que eu mesma fiz isso. Mas ele é um bruxo. E eles são imunes a feitiços, pelo menos aos duradouros. Então só pode ser amor, suspirou a ruiva. E o amor é cego. É ele quem é cego. Sabrina fez uma careta. Dá para acreditar, Marty, que ela ousou apresentar-me a ele como sua colega de escola? Blood de peste. Ela é mais velha do que eu, mais de... Vamos esquecer isso. Estou lhe dizendo que ela morre de ciúme daquele bruxo. Bastou a pequena Marigold lançar um olhar nele para que essa megera lhe passara uma descompostura daquelas, sem economizar palavras e mandando-a embora. E neste exato momento ela está conversando com Francesca, mas não tira os olhos do bruxo nem por um instante. Ela está com medo, riu a ruiva, de que nós possamos seduzi-lo, nem que seja apenas por esta noite. Que tal, Sabrina? Vamos tentar? O rapaz é bem apessoado e bem diferente de nossos pálidos fracotes, cheios de empáfia, complexos e pretensões. Fale mais baixo, Marty, sibilou Sabrina. Não olhe para ele nem fique arreganhando os dentes. Yennefer nos observa e mantém a pose. Você quer seduzi-lo? Não seria de bom tom. Você tem razão, admitiu Marty após uma breve reflexão. E se o bruxo se aproximasse repentinamente e nos propusesse ele mesmo? Ai! Sabrina lançou um olhar rapineiro para Geralt. Eu me entregaria a ele sem um momento de hesitação, mesmo que fosse sobre uma pedra. E eu, riu Marty, até em cima de um ouriço. O bruxo ficou olhando fixamente a toalha da mesa diante dele. Cobriu sua expressão idiota com um camarão e uma folha de alface, sentindo grande alívio pelo fato de as mutações em seus vasos sanguíneos não permitirem que enrubescesse. Bruxo Geralt? Geralt engoliu rápido o camarão e se virou. Um feiticeiro com traços familiares sorriu-lhe discretamente, alisando as lapelas bordadas de seu doblete cor de violeta. Dorregai de vol. Nós nos conhecemos.
Estivemos juntos na... Estou lembrado. Peço desculpas por não tê-lo reconhecido de imediato. Estou contente. O feiticeiro sorriu mais abertamente, pegando 2 taças da bandeja carregada por um pajem. Tenho observado você por bastante tempo, falou, entregando uma das taças a Geralt. Notei que você afirma estar contente a todos a quem Yennefer o apresenta. Trata-se de hipocrisia ou de falta de discernimento? Apenas delicadeza. Para com eles? Dorregarai fez um largo gesto apontando para os convivas. Acredite-me que não vale o esforço. Eles não passam de um bando de hipócritas soberbos e invejosos, incapazes de reconhecer sua delicadeza. Ao contrário, serão capazes de considerá-la uma forma de sarcasmo de sua parte. Com eles, senhor bruxo, é preciso adotar a mesma postura mal educada e arrogante. Somente assim você conseguirá impor-se a eles. Aceita tomar um vinho comigo? Essa droga que estão servindo aqui? Sorriu Geralt agradavelmente. Com o maior desprazer. Mas, se você a aprecia, farei um esforço. Sabrina e Marty, que aguçavam os ouvidos de sua mesa, soltaram uma gargalhada. Dorregarai lançou-lhes um olhar cheio de desprezo, deu-lhes as costas e tocou com a borda de sua taça na do bruxo, sorrindo, dessa vez com sinceridade. Um ponto para você, admitiu alegremente. Vejo que aprende rápido. Onde você adquiriu tanta esperteza, bruxo? Pelas estradas pelas quais você vaga à procura de espécies em extinção? À sua saúde. Você pode até achar graça, mas saiba que é uma das poucas pessoas nesta sala a quem eu tenho vontade de fazer tal brinde. É mesmo? Geralt sorveu um gole e estalou delicadamente a língua, deliciando-se com o sabor. Apesar de eu me dedicar à tarefa de chacinar seres em extinção? Não tome ao pé da letra tudo o que digo, falou o feiticeiro, dando um tapinha amigável no ombro do bruxo. O banquete mal começou. Na certa você será abordado por várias outras pessoas, portanto, economize seu estoque de respostas mordazes. Já no que se refere à sua profissão... Você, Geralt, tem pelo menos a dignidade de não se enfeitar com troféus. Mas olhe em volta. Vamos, encare-os. Deixe as boas maneiras de lado. Eles gostam de ser observados. O bruxo obedeceu e fixou o olhar no busto de Sabrina Glebsig. Olhe... Dorregarai pegou-o pelo braço e apontou com o dedo para uma feiticeira envolta em tules que passava por eles. Sapatinhos feitos de pele de lagarto, você notou? Geralt assentiu insinceramente com a cabeça, já que via apenas aquilo que revelava a transparente blusinha de tule. E olhe só, pele de cobra das rochas. O feiticeiro passou a reconhecer infalivelmente todos os sapatinhos que passavam diante deles. A moda, que encurtar os vestidos até um palmo acima do tornozelo, facilitava a tarefa. E lá, mais longe, uma iguana branca, salamandra, serpe, jacaré de óculos, basilisco, todos eles répteis ameaçados de extinção. Não dá para usar sapatos feitos de couro de vitela ou de porco? Está falando de peles como sempre, Dorregarai? Indagou Filipa Eilhart, aproximando-se dos dois. De curtumes e sapatarias? Que tema mais trivial e desagradável. Desagradável para uns e agradável para outros, respondeu o feiticeiro com desprezo. Você tem lindos apliques no vestido, Filipa. Se não me engano, são de arminho diamantino, muito elegantes. Você está ciente de que, por causa da beleza de sua pele, essa espécie foi extinta 20 anos atrás? 30, corrigiu Filipa, enfiando na boca os últimos camarões, aqueles que Geralt não teve tempo de comer.
Sei. A espécie certamente teria ressuscitado caso eu tivesse pedido à minha costureira que fizesse os apliques com pedaços de estopa. Só que a cor da estopa não combinava com a do vestido. Vamos para outra mesa, propôs o bruxo taticamente. Vi nela uma enorme travessa cheia de caviar negro. Considerando que os esturjões estão em franco processo de extinção, sugiro que nos apressemos. Caviar em sua companhia? Sempre sonhei com isso. Filipa adejou as pestanas, pegando o braço do bruxo. Ela exalava um excitante perfume de canela e nardo. Vamos, você nos fará companhia, Dr. Garray? Não? Então adeus. Divirta-se. O feiticeiro fez uma careta de desagrado e deu-lhes as costas. Sabrina, Glevsig e sua companheira ruiva acompanharam Geralt e Filipa com um olhar tão venenoso quanto o das cobras das rochas, ameaçadas de extinção. Dr. Garray, sussurrou Filipa, ostensivamente aproximando seu corpo do quadril de Geralt. Espiona para o rei Etaim de Cidaris. Tenha cuidado. Aquele papo sobre répteis e peles é apenas uma introdução para suas perguntas. Enquanto isso, Sabrina Glevsig aguça os ouvidos. Por que espiona para Henselt de Caedwen? Você já me contou. Já a companheira de Sabrina, aquela ruiva... Ela não é ruiva natural. Você não notou que seus cabelos são tingidos? É Marti Sodergen. E ela espiona para quem? Marti? Filipa riu, mostrando dentes brilhantes por entre lábios carregados de batom. Para ninguém. Marti não se interessa por política. Que coisa mais excitante. Achei que todos fossem espiões. Muitos, sim. A feiticeira semicerrou os olhos. Mas não todos, como Marti Sodergen. Ela é curandeira, não espiã. E ninfomaníaca. Ah, que droga, olhem só. Comeram todo o caviar, até a última ovinha. Chegaram a lamber a travessa. E o que podemos fazer agora? Agora? Sorriu Geralt inocentemente. Você me contará que há algo suspenso no ar. Vai me dizer que deveria abandonar a neutralidade e fazer uma escolha. Vai me propor uma aposta. Não ouso imaginar qual será meu prêmio caso a vença, mas sei o que terei de fazer caso a perca. Filipa Eilhart ficou calada por um bom tempo, sem abaixar os olhos. Deveria ter imaginado, falou baixinho, que Dijkstra o abordou e lhe fez uma proposta. E eu preveni de que você desdenha espiões. Não desdenho espiões. Desdenho a espionagem em si, assim como o desprezo pela inteligência alheia. Não me proponho aposta alguma, Filipa. Admito que também sinto que algo está suspenso no ar, mas por mim, isso pode ficar suspenso por quanto tempo quiser. Isso não me diz respeito e não me interessa. Você já me disse isso uma vez, em Oxenfurt. Alegro-me por você estar lembrada. Imagino que também se lembra das circunstâncias em que isso se passou. Precisamente. Naquele momento não lhe revelei a quem servia o tal Rienz. Deixei que ele escapasse. Você ficou zangado comigo. Para dizê-lo com delicadeza. Chegou a hora de eu me redimir. Amanhã lhe entregarei Rienz. Não me interrompa nem faça caretas. Não se trata de uma aposta ao estilo de Dijkstra. É uma promessa, e eu sempre cumpro minhas promessas. Não faça perguntas, por favor. Aguarde até amanhã. Por enquanto, vamos nos concentrar no caviar e em fofocas banais. Não há mais caviar. Um momento. Filipa olhou rapidamente em volta, fez um gesto com a mão e murmurou um encanto. O recipiente de prata em forma de peixe contorcido, num salto, encheu-se imediatamente com ovas de esturjão, também ameaçado de extinção. O bruxo sorriu.
É possível saciar a fome com uma ilusão? Não, mas o snob sabor pode lhe proporcionar uma sensação agradável. Experimente. É verdade. Parece até mais gostoso do que o verdadeiro. Além de não engordar, falou a feiticeira orgulhosamente, espremendo um limão sobre uma colher cheia de caviar. Posso lhe pedir uma taça de vinho branco? Às ordens. Filipa. Sim? Se não me engano, as boas normas proíbem o lançamento de encantos num lugar como este. Diante disso, não teria sido mais seguro você ter provocado, em vez da ilusão do caviar, apenas a ilusão de seu sabor? Somente a sensação agradável? Estou certo de que você seria capaz de provocá-la. E lógico que seria, respondeu Filipa Eilhart, olhando para ele através do cristal da taça. Fazer um encanto assim é muito mais simples do que criar um produto. No entanto, tendo apenas a impressão do gosto, teríamos perdido o prazer causado pela atividade. O processo, os rituais e os gestos que a acompanham, a conversa que acompanha esse processo, o contato dos olhos. Se quiser, poderei lhe dar uma divertida comparação. Que tal? Sou todo ouvidos e já rio antecipadamente. Sou capaz de fazer um encanto que dá a sensação de orgasmo. Antes de o bruxo recuperar a fala, acercou-se deles uma esbelta feiticeira de estatura mediana, com longos cabelos lisos da cor de palha. Geralt reconheceu-a de imediato. Era a dona dos sapatos de pele de lagarto e blusinha de tule verde, tão transparente que não cobria sequer a discreta pinta escura em seu seio esquerdo. Peço perdão, falou, mas tenho de interromper esse flerte de vocês. Filipa, Radcliffe e Debmold pedem que você vá falar com eles por um instante. Urgentemente. Bem, se é assim, então tenho de ir. Tchau, Geralt. Flertaremos mais tarde. A feiticeira loura avaliou o bruxo com um olhar. Geralt, o bruxo que fez Yennefer perder o bom senso. Estive observando você e quebrava a cabeça querendo adivinhar quem você era. É uma sensação martirizante. Conheço esse tipo de martírio, respondeu Geralt, sorrindo educadamente. Estou passando por ele neste exato momento. Desculpe minha gafe. Sou Keira Metz. Oh, que beleza! Caviar! Cuidado. Trata-se de uma ilusão. Você tem razão, exclamou a feiticeira, largando a colher como se fosse a cauda de um escorpião negro. Quem teve tamanha ousadia? Você sabe fazer encantos de 4º grau? Sim, mentiu o bruxo sem parar de sorrir. Sou um mestre mago, disfarçado de bruxo, para me manter incógnito. Ou você acha que Yennefer seria capaz de se interessar por um simples bruxo? Keira Metz fixou os olhos nos dele e contorceu os lábios. De seu pescoço pendia um medalhão de prata incrustado com zircão em forma de cruz ansata. Aceita uma taça de vinho? Ofereceu Geralt, no intuito de interromper o embaraçoso silêncio que se seguiu, temendo que seu xiste não tivesse sido bem aceito. Não, obrigada. Colega mestre, falou Keira gelidamente. Eu não bebo e não posso. Pretendo engravidar esta noite. De quem? Indagou, aproximando-se a falsa ruiva amiga de Sabrina Glevsig, trajando a blusinha de finíssimo tecido branco decorada com apliques e bordados em locais estratégicos. De quem? Repetiu, adejando inocentemente as pestanas. Keira virou-se e olhou para a recém-chegada, desde os sapatinhos de couro de iguana branca até o pequeno diadema de pérolas. E o que você tem a ver com isso? Nada. Apenas uma curiosidade profissional. Você não vai me apresentar a seu companheiro, o famoso Geralt de Rivia?
Com desprazer, mas sei que você não desistirá tão cedo. Geralt, essa é Marty Sodergen, uma curandeira, especialista em afrodisíacos. Precisamos falar de negócios? Vejo que vocês me deixaram um pouco de caviar. Como é gentil de sua parte. Cuidado, falaram em coro Keira e o bruxo. É uma ilusão. De fato, Marty Sodergen inclinou-se, franziu o narizinho, pegou a taça e observou os vestígios de batom na borda. É claro, Philippa Eilhart. Quem mais ousaria ser tão despudorado? Uma cobra venenosa. Vocês sabem que ela espiona para Vizimir da Redânia? E é ninfomaníaca? Arriscou o bruxo. Marty e Keira soltaram uma gargalhada. Será que você contava com isso ao flertar com ela? Indagou a curandeira. Se contava, então saiba que alguém o fez de bobo. De certo tempo para cá, Philippa parou de se interessar por homens. Ou talvez você seja uma mulher. Keira Metz estufou os lábios provocativamente. Talvez você esteja apenas se fingindo de homem, colega mestre, para permanecer incógnito. Saiba, Marty, que ele me confessou momentos atrás que gosta de fingir. Gosta e sabe, sorriu Marty sarcasticamente. Não é verdade, Geralt? Ainda há pouco vi como você fingia ter problemas de audição e não conhecer a língua antiga. Ele tem uma porção de defeitos, falou Yennefer com frieza, aproximando-se e pegando possessivamente o braço do bruxo. Na verdade, ele só tem defeitos. Vocês estão perdendo seu tempo, meninas. Tudo indica que sim, concordou Marty Sodergen, mantendo o sorriso sarcástico. Venha, Keira, vamos tomar algo não alcoólico. Quem sabe eu também não acabe decidindo fazer algo especial esta noite? Suspirou o bruxo assim que elas se afastaram. Você chegou bem na hora, Ian. Muito obrigado. Você me agradece? Só se for de mentirinha. Neste salão há exatamente 11 mulheres mostrando os seios através do tecido transparente da blusa. Eu deixo você por meia hora e o flagro falando com 2 delas. Yennefer interrompeu-se e olhou para a travessa em forma de peixe. E comendo ilusão, acrescentou. Geralt. Venha comigo. Surgiu uma oportunidade de apresentá-lo a algumas pessoas que vale a pena conhecer. Por acaso uma dessas pessoas não seria Vilgefortz? Que curioso. A feiticeira semicerrou os olhos. Curioso você perguntar exatamente por ele. Sim, é Vilgefortz que deseja conhecê-lo e bater um papo com você. Estou lhe avisando que a conversa poderá parecer despreocupada e banal, mas não se deixe levar pelas aparências. Vilgefortz é um jogador extraordinariamente habilidoso e experiente. Não sei o que ele quer com você, mas mantenha-se alerta. Vou me manter alerta, suspirou o bruxo. Mas não creio que esse seu experiente jogador esteja em condições de me surpreender. Não depois de tudo porque passei aqui. Fui assediado por espiões e atacado por répteis e arminhas. Fui alimentado com caviar inexistente. Ninfomaníacas que não gostam de homens puseram em dúvida minha masculinidade e ameaçaram-me de estupro sobre um ouriço, assustaram-me com a possibilidade de uma gravidez e até com um orgasmo provocado sem os movimentos rituais. Você andou bebendo? Uns goles de vinho branco de Cidares. No entanto, suspeito que ele continha algum afrodisíaco. Ian, será que depois de minha conversa com Vilgefortz poderemos retornar a Luxia? Nós não vamos retornar a Luxia. Como? Quero passar esta noite em Aretusa, com você. Afrodisíaco, você disse? No vinho? Interessante. Uau!
suspirou Yennefer, espreguiçando-se e colocando sua coxa sobre a do bruxo. Uau! Há quanto tempo não fazia amor? Há muito, muito tempo. Geralt absteve-se de fazer qualquer comentário. Em primeiro lugar, uma afirmativa poderia soar como uma provocação, e ele temia uma armadilha oculta naquela isca. Em segundo, não desejava apagar com palavras o sabor do prazer que ainda sentia nos lábios. Há muito tempo não faço amor com um homem que me declarou seu amor e a quem admiti que também o amava, murmurou a feiticeira quando ficou evidente que o bruxo não mordera a isca. Cheguei a me esquecer de como isso é gostoso. Yennefer espreguiçou-se novamente, estendendo os braços e segurando os cantos dos travesseiros. Seus seios, iluminados pelo brilho da lua, adquiriram um formato que fez um arrepio percorrer as costas de Geralt. Ele a abraçou e ambos ficaram imóveis, juntinhos e relaxados. Do outro lado da janela, ouviam-se o canto das cigarras e, mais ao longe, risadas e vozes abafadas, indicando que o banquete continuava, apesar do avançado da hora. Geralt. Sim, Yen. Conte-me. Como foi minha conversa com Vilgefortz? Agora? Vou contar-lhe de manhã. Por favor, conte agora. O bruxo olhou para a escrivaninha no canto do quarto, sobre a qual jaziam livros, álbuns e outros objetos que a aluna temporariamente despejada não levara consigo. Apoiada num dos livros, estava sentada uma boneca de pano num vestidinho pregueado e todo amarrotado de tanto ter sido aninhado. Ela não levou a boneca, pensou Geralt, para não correr o risco de suas colegas no dormitório comum enlouquecerem dela. A boneca estava com os olhos de botão fixos nos dele. O bruxo virou o rosto. Quando Yennefer o apresentara aos membros do capítulo, Geralt ficara observando atentamente os feiticeiros. Hen Gedindaith o agraciara apenas com um curto e fatigado olhar. Era evidente que o banquete já havia conseguido aborrecer e exaurir totalmente o velhinho. Arthur Terranova inclinara-se com um sorriso de duplo sentido, olhando significativamente para ele e para Yennefer, porém logo adotara o ar sério diante dos olhares severos dos demais feiticeiros. Os olhos azuis celestes de Francesca Findabair eram insondáveis e duros como aço. Quando Geralt lhe for apresentado, Margarida dos Vales lhe dirigira um sorriso que, embora extraordinariamente lindo, enchera o bruxo de horror. Tissaia de Vries, apesar de parecer estar totalmente absorta pela tarefa de ajeitar o punho das mangas e as joias, sorrira para ele de maneira menos linda, mas decididamente mais sincera. E fora Tissaia quem imediatamente iniciara uma conversa com ele, falando de um dos mais nobres feitos do bruxo, que, a bem da verdade, ele não lembrava, e suspeitava que fora inventado na hora pela feiticeira. E então Vilgefortz envolvera-se na conversa. Vilgefortz de Roggeveen, um feiticeiro de imponente figura, traços belos e nobres, voz sincera e digna. Geralt sabia que, de pessoas com tal aspecto, podia-se esperar qualquer coisa. Conversaram por pouco tempo, sentindo que eram alvo de olhares cheios de preocupação. Yennefer olhava para o bruxo. Já Vilgefortz era observado por uma jovem feiticeira de belos olhos que, com um leque, se esforçava incessantemente para ocultar a parte inferior do rosto. Depois de trocarem algumas palavras protocolares,
Villefort propusera que continuassem a conversa num grupo mais reduzido. Gerald tivera a impressão de Tissaia de Vries ter sido a única pessoa espantada com aquela proposta. O canal Narrações Imersivas agradece por ter ouvido mais um episódio conosco. Acompanhe nossa página no Instagram e fique por dentro de todas as novidades do canal. E se você vê valor nesse projeto, considere apoiá-lo. Faça parte da nossa comunidade no Hotmart. Até a próxima com mais uma narração imersiva.